Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit. Só passando no começo do vídeo para pedir sua inscrição caso goste do conteúdo. Muito obrigado e fique com o relato. Há 15 anos, minha melhor amiga engravidou do meu namorado e minha família sabia disso, mas não me contou, então fugi de casa. Agora voltamos a ter contato e minha mãe exige que eu conserte meu relacionamento com o ex-namorado e ex-melhor amiga. Sou nova no Reddit e realmente não tenho ideia de como funciona isso. Eu realmente só quero compartilhar minha história, então estou tentando. Obrigado a todos que comentaram no meu post anterior. Nunca percebi quantas pessoas incríveis estão aqui e realmente aprecio os muitos conselhos que recebi. Esta é uma longa história que começou há cerca de 15 anos. Isso realmente impactou minha vida e agora eu tenho 33 anos, então, por favor, tenha paciência comigo. Quando eu tinha 18 anos e estava no último ano do ensino médio, eu realmente acreditava que minha vida estava no bom caminho. Eu morava com meus pais e 4 irmãos de 23, 22, 20 e 14, e passava a maior parte dos meus dias saindo com minha melhor amiga Ashley de 18 anos e meu namorado de 3 anos Kylie de 20 anos. Os pais de Ashley e Kylie eram os melhores amigos dos meus pais, então eu conhecia os dois desde que usávamos fraldas. Passamos férias juntos, aniversários e nos visitávamos o tempo todo, pois morávamos na mesma cidade. Ashley era minha amiga há 18 anos e ela realmente era a pessoa em quem confiava para tudo. Às vezes, nossos pais brincavam que estávamos conectadas pelo quadril, pois estávamos juntas o tempo todo. Estava namorando Kylie há 3 anos. Eu acreditava que ele era o amor da minha vida e aquele com quem acabaria me casando. Estávamos falando sério e até conversamos sobre nos casar depois que ele terminasse a faculdade. Ele estava no 2º ano naquela época. E embora eu tivesse todos os planos de ir para a universidade, estava bastante satisfeita com a ideia de me casar com Kylie e ser dona de casa. Meus pais amavam Kylie e apoiavam nosso relacionamento. Eu realmente estava feliz. Acho que devo observar aqui que minha irmã que tinha 20 anos também estava namorando o irmão de Kylie de 23 anos e que todos os nossos irmãos eram muito próximos. Um dia, no início do ano letivo, percebi que Ashley estava muito melancólica e desapegada. Depois de um tempo de insistência, ela me disse que estava grávida. Fiquei muito surpresa porque sabia que ela e o namorado terminaram há um tempo e não sabia que ela tinha mais alguém assim na vida. Perguntei quem era o pai e ela não quis falar sobre isso, mas de certa forma deu a entender que o ex era o pai. Ela estava absolutamente perturbada, então abandonei o assunto e apenas a consolei. Eu estava com ela quando ela contou à família e, embora seus pais estivessem desapontados, eles prometeram apoiá-la em tudo o que ela decidisse. Eles tentaram fazê-la compartilhar o nome do pai, mas ela recusou e me fez prometer que ficaria quieta. Eles não sabiam que ela tinha namorado. Eu estive lá para ela pelos próximos 9 meses. Fui com ela fazer ultrassom, consultas médicas, eu estive ao lado dela quando ela sofreu bullying na escola por estar grávida, ajudei-a a montar o berçário, estive lá quando ela estava doente ou simplesmente se sentia mal, fiz um chá de bebê para ela, fui às compras com ela, até tive algumas aulas para pais com ela. Escolhemos nomes juntas e ela até me pediu para estar com ela na sala de parto. Percebi que a gravidez estava afetando muito ela emocional e fisicamente e tentei apoiá-la de todas as maneiras possíveis. Ela era minha melhor amiga, sempre lá para mim e eu a amava. Cerca de 2 semanas antes da data do parto, fui ao shopping fazer algumas tarefas e encontrei o ex dela. E embora eu tenha prometido nunca entrar em contato com ele, o conhecimento do estado emocional do meu amigo me deixou com raiva e o confrontei. Eu disse a ele o que pensava. Disse que ele era um pedaço de merda por deixar sua ex grávida e sozinha e não cuidar de seu filho ainda não nascido. Ele ficou chocado e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Ashley nunca contou a ele sobre a gravidez e quando eu disse que ela estava grávida de 9 meses na época, ele disse que não era possível para ele ser pai porque eles se separaram há mais de 1 ano e não tiveram relações desde então. Fiquei confusa, mas pedi desculpas por gritar com ele no meio do shopping. Depois disso, ele ficou sarcástico, disse algumas coisas desagradáveis e mencionou que talvez eu devesse perguntar ao amigo de Ashley, Kylie, se ele está bem em ser papai.
Eu realmente não pensei em suas palavras de forma alguma. Kylie e Ashley foram amigos a vida toda, sempre fomos muito próximos, por causa do relacionamento de nossos pais, mas eles nunca deram sinais de ser algo mais. Naquela noite, minha irmã mais nova, 14 anos, e eu estávamos nos preparando para uma noite de cinema. Comecei a reclamar com ela sobre confrontar o ex de Ashley e suas palavras. Minha irmã, que geralmente é muito franca, ficou quieta e não respondeu nada do que eu disse. Depois de um tempo, ela pediu licença e foi ao banheiro. Resolvi ir fazer um lanche e desci para a cozinha e ouvi a irmã mais nova repreendendo minha mãe. Esta parte da minha memória está muito confusa porque eu estava lidando com muitas emoções. Minha irmã contou à minha mãe sobre eu ter encontrado o ex de Ashley e suas palavras e disse à minha mãe que ela não queria mais esconder de mim o fato de que Kylie era o pai do bebê de Ashley. Fiquei chocada, absolutamente chocada. Entrei na cozinha e exigi uma explicação. Tanto minha mãe quanto minha irmã ficaram brancas como um lençol quando me viram e minha irmã começou a chorar. Minha irmã me explicou algumas coisas que também aprendi com outras pessoas mais tarde, que aparecem durante o final das férias de verão. Kylie e Ashley compareceram à mesma festa em casa, ficaram bêbados e dormiram juntos. Ashley engravidou e contou a Kylie, mas ambos ficaram com vergonha e medo de me contar. Eles também não compartilharam isso com seus pais. Ashley, entretanto, não conseguiu guardar o segredo e contou para a mãe e para o pai, que contou aos pais de Kylie e mais tarde aos meus também. Tudo isso aconteceu quando Ashley estava no primeiro trimestre. No segundo trimestre, todos os meus irmãos, os irmãos de Kylie e Ashley, sabiam disso. Todos, menos eu. Simplesmente não consigo explicar o que senti. Fiquei fisicamente doente durante os 3 dias seguintes e não consegui falar com ninguém. Meus pais pediram desculpas, mas explicaram que não queriam me ver magoada ou arruinar o relacionamento de todos. Não falei com Kylie ou Ashley, embora eles tenham bombardeado meu telefone com mensagens e ligações e também tenham ido à minha casa, recusei-me a vê-los. A certa altura, a mãe de Kylie veio à nossa casa e minha mãe permitiu que ela entrasse no meu quarto. Enquanto eu estava deitada na cama, ainda doente e emocionalmente esgotada pela traição, ela tentou me convencer a perdoá-los e como Ashley e o bebê precisam de mim. Eu não disse nada. 2 semanas depois, Ashley entrou em trabalho de parto. Fiquei sabendo pelos meus pais que ela teve um parto difícil, perdeu muito sangue e precisou de uma cesariana de emergência. Kylie aparentemente estava no nascimento. Fiquei perturbada, inconsolável. Pela traição de ambos, porque planejei estar lá e agora física e emocionalmente não pude, porque estava ansiosa por esse momento há meses, tantos motivos. Minha irmã mais velha foi imediatamente ao hospital para ficar com o namorado. Meus outros irmãos não estavam em casa, então fiquei sozinha com meus pais. Tudo que eu queria era deitar na minha cama ou abraçar minha mãe e chorar todos os meus sentimentos. Minha mãe recebeu uma ligação da mãe de Ashley. Ela veio ao meu quarto e me disse que ela e meu pai estavam indo para o hospital. Fiquei perplexa e pedi que ela ficasse comigo. Ela disse que os pais de Ashley precisam de todo o apoio possível e que discutiremos tudo mais tarde. Tentei dizer a ela para não ir e que também precisava do apoio deles, mas ela disse para não ser egoísta e eles foram embora. Fiquei sozinha em casa e simplesmente não conseguia compreender o que aconteceu nas últimas semanas. Eu não conseguia acreditar que meus pais iriam apoiar alguém que me machucou tanto, enquanto eu também estava aqui sofrendo. Sou realmente egoísta em pensar assim? Não sei quando, mas minha tristeza se transformou em raiva, do tipo que nunca experimentei antes. Num ataque de emoções e sentimentos de traição combinados, comecei a fazer as malas e decidi sair de casa. Não demorou muito, mas comecei a pensar 2 vezes e simplesmente fiquei sentada na sala me sentindo vazia. Depois de um tempo, recebi uma mensagem da minha irmã. A mensagem dizia que Ashley deu à luz uma menina saudável e que ambos estavam bem. Ela anexou uma foto do recém-nascido e me disse que a chamaram de Sarah, o nome que Ashley e eu escolhemos há um mês. Ela enviou uma segunda mensagem um tempo depois, me dizendo que meus pais e ela iriam se juntar aos pais de Ashley e Kylie em um bar na cidade para comemorar. Não me lembro de muita coisa depois disso.
acho que fui consumido por tudo e minha memória está muito nebulosa. Fugi, peguei um trem e fui embora. Fiquei em um albergue em Fênix por um tempo. Consegui um emprego em uma loja e planejava terminar o ensino médio lá. Meus pais, irmãos, Kylie e Ashley tentaram entrar em contato comigo. Minha mãe estava me enviando uma mensagem de voz em pânico, exigindo que eu voltasse. Eles também me denunciaram como pessoa desaparecida, mas não acho que isso tenha acontecido porque eu tinha 18 anos. Logo depois conheci Dean de 21 anos. Ele também morava em Fênix e tinha um relacionamento complicado com sua família. Nós realmente nos conectamos e nos tornamos amigos. Ele me ajudou muito naquela época, eu lutei, eu não tinha ideia de como cuidar de mim mesma ou de como ser literalmente adulta. Ele me apresentou ao seu grupo de amigos, me ajudou a terminar o ensino médio, fui morar com ele e seus amigos. Ele me ajudou a lidar com minha dor, eu realmente lutei em um ponto e também tive alguns arrependimentos. Queria consultar um terapeuta, mas definitivamente não tinha dinheiro para isso. Ele estava lá para mim e me apoiou em tudo e não acho que teria durado muito sem ele. Começamos a namorar depois de um ano. Ele herdou algum dinheiro do avô e decidiu se mudar para a cidade grande, atravessando o país. Embora não estivéssemos juntos há muito tempo, ele me pediu para ir com ele. Fiquei um pouco relutante porque nós dois tínhamos muita bagagem emocional e eu ainda estava muito insegura na minha situação, mas fui. Mudamos, conseguimos empregos e tentamos sobreviver e logo após meu aniversário de 21 anos, decidimos nos casar. Foi uma decisão louca e espontânea, mas conseguimos. Matriculei-me na universidade e Dee me ajudou a pagar por isso. Ele mesmo abriu uma empresa, que decolou e pudemos viver com mais conforto. Eu estava na universidade e também trabalhei em meio período para contribuir. Tivemos nossos altos e baixos, mas de alguma forma sobrevivemos. Depois da faculdade, comecei a trabalhar na empresa dele e aos poucos fomos crescendo. Quando olho para trás agora, não acho que estava apaixonada por Dean quando nos casamos. Eu o amava, mas não estava apaixonada, mas ele esteve lá para mim, sempre, incondicionalmente. Hoje acho que não poderia amá-lo mais. Ele é o amor da minha vida. Estamos casados há 12 anos e temos um filho de 2 anos e um filho de 6 meses. Às vezes eu me arrependia de ter deixado minha família para trás, mas simplesmente não conseguia voltar atrás. Foi muito doloroso. Eu senti como se meus pais tivessem escolhido Ashley e Kylie em vez de mim. Fui a um terapeuta quando tinha 25 anos e tentei lidar com minhas emoções. No ano passado, no início da pandemia, recebi um e-mail de uma menina de 14 anos chamada Evelyn. Ela explicou que era minha sobrinha, filha da minha irmã mais velha e do irmão de Kylie. Ela sabia sobre mim e queria me conhecer. Embora eu estivesse relutante em falar com ela, trocamos alguns e-mails. Deixe-me observar que ela não sabia o que aconteceu há 15 anos, então as conversas foram bastante inocentes. Conversamos sobre a escola dela, interesses e ela falou sobre minha família. Fiquei sabendo que tinha 10 sobrinhas e sobrinhos. Também descobri que Kylie se casou com Ashley 4 anos depois de minha partida e teve 2 filhos além de Sarah. Meus pais continuaram a ter amizade com a família de Kylie e Ashley e para mim realmente parecia que minha família continuou sua vida normal, apesar de eu ter partido. Ela tentou conversar comigo sobre o que aconteceu, mas eu realmente não achei que fosse minha função explicar as coisas para ela, então simplesmente disse que os relacionamentos mudam e coisas acontecem na vida que nos fazem seguir caminhos separados. Continuamos conversando com frequência por quase um ano. No seu e-mail, em janeiro deste ano, ela expressou como a pandemia teve um grande efeito em toda a sua família e como os meus pais estavam a lutar para manter a sua casa e os meus 2 irmãos perderam os seus empregos e lutaram para suportar as despesas. Fiquei surpreendida com o seu conhecimento disso, pois ela tinha apenas 14 anos, mas as dificuldades também estavam a causar tensões entre os seus pais. Comecei a lidar com muitos sentimentos de culpa e arrependimentos, também acabei de ter meu filho e isso estava me causando muitas emoções. Conversei com meu marido e ele me apoiou muito e me disse que estaria ao meu lado em tudo que eu decidisse.
Estamos financeiramente estáveis e a pandemia não teve grande impacto nas nossas finanças. Não somos ricos, mas podemos viver confortavelmente. Depois de saber mais alguns detalhes e conversar com Dean, decidimos ajudar meus pais com a casa deles. Há uma semana, voamos de volta para meu estado natal. Vi minha família pela primeira vez em 15 anos, tive tantas emoções, arrependimentos, dores do passado, sentimentos de traição. Acho que meus pais ficaram aliviados ao me ver. Foi um dia tão estranho. Tivemos uma longa conversa e concordamos em tentar ter algum tipo de relacionamento cordial. Já faz tanto tempo e estou muito estranha com eles. Às vezes eles se sentem como estranhos. Dean e eu passamos uma semana lá e continuamos conversando e eu realmente acreditei que estávamos no caminho de ter um relacionamento amigável, mas distante. Mas minha mãe começou a insistir para que eu conversasse com Kylie e Ashley. Ela explicou que quer voltar a ser como as coisas eram. Eu disse a ela que me recuso a falar com eles embora eu tenha seguido em frente, simplesmente não tenho nenhum vínculo com eles agora e não quero repetir nada com eles. Eu disse a ela que estou preparada para tentar estabelecer um relacionamento com eles, pois eles são minha família, e eu realmente comecei a cuidar de minha sobrinha, mas que não quero nada com Kylie, Ashley ou sua família. Nunca exigi que eles cessassem o relacionamento com os amigos, mas não quero isso e Dean me apoia. Minha mãe me ligou de forma egoísta e disse que eu simplesmente deveria tentar curar nossa relação. Eu disse a ela que não vou negociar e que cabe a ela decidir se quer ou não ter um relacionamento comigo. Ela disse ok. Mas 2 dias depois recebi um telefonema da mãe de Kylie, não dei meu número a ela, e ela exigiu, que eu conversasse com Kylie e Ashley, pois meu retorno causou tensões em seu relacionamento e em sua saúde emocional. Eu desliguei, liguei para minha mãe e a confrontei. Aparentemente, ela deu meu número àquela mulher para curar nossos laços familiares. Eu disse a ela que ela os está escolhendo em vez de mim novamente. Ela chorou e gritou comigo que sou egoísta e que ela só quer sua família de volta. Eu desliguei. Já faz dias que não falo com nenhum deles, embora minha mãe e a mãe de Kylie continuem ligando. E embora eu ache que estou certa e acredite que devo priorizar o meu bem-estar e o bem-estar e a felicidade do meu marido, que me apoiou 100% e até repreendeu minha mãe, e dos meus filhos, estou começando a ter alguns arrependimentos. Não sei se deveria ouvir minha mãe e falar com Ashley e Kylie. Eu questiono se eu estava exagerando há 15 anos, estou questionando se estou realmente sendo egoísta por não tentar ativamente reparar o relacionamento. Eu realmente apreciaria qualquer conselho ou opinião sobre o que fazer nesta situação. De repente estou questionando todo o curso da minha vida. Estou tão perdida e não sei o que fazer. Atualização. Meu Deus, já se passaram 2 anos desde que postei isso. Muitas pessoas têm me pedido uma atualização. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas maravilhosas que têm me enviado atualizações e mensagens adoráveis. Estou realmente grata. Muitas coisas aconteceram nos últimos anos, nem todas ótimas. Vou tentar fazer menos de 100 páginas. Não mencionei mais minha irmã mais nova em minha postagem original. O relacionamento dela com meus pais piorou depois que saí de casa, e ela não mantém contato com eles desde quando tinha 20 anos. Recebi o número dela de nossa irmã mais velha e, embora tenha sido estranho no início, já se passaram 15 anos, afinal, nós começamos a nos falar novamente. Ela estava muito brava comigo por ter ido embora. Muita coisa aconteceu em sua vida e não foi das mais fáceis. Ela tem um filho pequeno e um bebê e devo dizer que as crianças nos ajudaram a nos relacionar novamente. Ela é minha melhor amiga e conversamos todos os dias. Quanto aos meus outros irmãos, mantenho contato regular com meus 2 irmãos, embora não sejamos próximos. Minha irmã mais velha e eu temos um bom relacionamento agora, mas no ano passado passamos um longo período sem nos falar. Como ela é casada com o irmão de Kylie, foi difícil para ela lidar com todo o drama familiar nosso e deles. Estamos bem agora e tenho um relacionamento adorável com minhas sobrinhas e sobrinhos, mas não fui à festa de aniversário da minha sobrinha. Parecia que seria muito difícil para mim. Agora para meus pais.
Este é um pouco doloroso para mim escrever e na época parecia que eu estava revivendo todas aquelas emoções de merda que tive aos 18 anos. Minha mãe não desistiu de me importunar por não conversar com Kylie e Ashley. Seus apelos para isso continuaram por meses, mesmo depois que eu voltei para casa. Beirava a chantagem emocional. Ela me culpou por não honrar seus desejos por seus problemas de amizade e de saúde e até me acusou de manter seus netos longe dela. Em junho passado, tive minha filha e parece que isso a deixou completamente louca. O que quero dizer com isso? Mais de 100 ligações por dia, mensagens a cada 20 minutos para me incomodar com coisas aleatórias, me enviar atualizações sobre pessoas que nunca quero saber. Quando ela começou a incomodar Dean, eu estava farta. Tive medo de bloqueá-la, então falei com meu pai e esta foi provavelmente a primeira vez nos últimos 17 anos que tivemos uma conversa sincera. Eu estava emocionalmente esgotada, cansada de cuidar de 3 filhos e superar tudo. Provavelmente derramei todos os meus sentimentos e emoções sobre ele. Eu não sei o que aconteceu com eles depois, ele não fala muito sobre isso. Suas ligações cessaram lentamente e algo mais deve ter acontecido porque em agosto ele pediu o divórcio. Meu pai e eu mantemos contato regular, embora eu não ache que algum dia voltaremos ao normal e mamãe está arrasada. Em agosto, suas ligações tornaram-se uma loucura e, aparentemente, não só comigo. Mudei meu número desde então e desde fevereiro ela não conseguiu entrar em contato comigo. Um de meus irmãos me disse que ela tem problemas de ansiedade e depressão e perdeu muitos amigos. Eu realmente não sei se ela continua ou não a ter um relacionamento com a família de Kylie e Ashley. Não quero mais ter nada com ela, nem quero ela perto dos meus filhos. As coisas que ela me disse, sobre mim e sobre meu marido, que ela realmente não conhece, e depois de 15 anos sem contato, são uma loucura. E embora eu me arrependa de não ter uma mãe, eu acho que tentar e lutar para reparar os pequenos resquícios de nosso relacionamento seria um desperdício de minha energia emocional e pura tortura. Quanto a Kylie e Ashley, recebi algumas ligações da mãe de Kylie, como mencionei na postagem original. Eu a bloqueei e nenhuma outra ligação foi recebida de ninguém. Eu realmente não sei o que eles estão fazendo ou onde estão. Não tive contato com eles. A única coisa que realmente aconteceu foi que, em agosto, quando a merda piorou, meu cunhado, irmão de Kylie, me trouxe uma carta aparentemente escrita por Ashley. Não abri e realmente não sei se quero. Sinto que superei eles, mas por outro lado, estou curiosa para saber o que ela tem a dizer depois de tantos anos. No entanto, isso por si só pode trazer de volta emoções ruins. Estou bem agora, com meus bebês e Dean, que é um verdadeiro soldado em tudo isso. Estou tentando me concentrar na minha família e realmente espero que tudo isso tenha ficado para trás. A todos vocês, obrigado, mais uma vez. Se acontecer alguma coisa, tentarei atualizar mais cedo. Atualização 2. Caros. Não tenho ideia se alguém vai ver isso, mas... Durante os últimos meses desde que publiquei minha atualização, recebi muitas mensagens com conselhos e palavras de apoio. Não tenho como agradecer, mas sei que suas palavras realmente significam muito para mim. Tento responder a todos, mas às vezes demoro um pouco. Muitas perguntas foram feitas nessas mensagens e não posso responder todas neste momento. Pretendo atualizar em breve. Apenas para responder rapidamente aos mais comuns. Item: ainda não li a carta. Logo após a atualização, comecei a terapia novamente e Dean e eu decidimos que seria melhor entregar a carta ao meu terapeuta e deixá-lo decidir quando e se estarei pronta para lê-la. Item: não falei com minha mãe desde a atualização. Recebi mensagens no Facebook dela e da mãe de Ashley, o que é a primeira vez. Este último eu nem li, desde então, desativei meu Facebook por enquanto. Item: nem Kylie nem Ashley tentaram entrar em contato comigo através de qualquer mídia social. A única coisa que sei é que Kylie estava pedindo meu endereço ou número ao meu cunhado, mas ele recusou. Foi quando Ashley lhe entregou a carta. Meu cunhado não mantém contato com o caixa eletrônico de sua família. Item: eles estão separados conforme meu cunhado, mas ele não sabe se são divorciados ou não.
Item na semana passada meu pai esteve na cidade, ele não sabe meu endereço e nunca esteve em minha casa. Pela primeira vez em quase 2 décadas, tivemos uma conversa aberta e honesta. Tenho que admitir que foi muito pesado e não me senti bem por alguns dias depois. Mas foi necessário. Aprendi muito sobre minha mãe. Muitos de vocês tentaram insinuar que deve ter havido algo em seu passado que a tornou do jeito que é, e o tempo entre eles saberem que Ashley estava grávida e meu retorno há 2 anos. É muita coisa para desfazer as malas e provavelmente estarei em terapia por muito tempo. Na verdade, é muito, então terei que escrever uma atualização separada. Item minha irmã pequena. Ela não teve culpa e nunca a culpei por esconder o segredo de mim. Ela era uma adolescente e sabia que era errado, mas foi colocada sob muita pressão por nossa mãe. Depois que eu saí, a vida dela foi um inferno e nossa mãe ficou insuportável e a culpou por muitas coisas. Mais uma vez obrigado pelas suas palavras de apoio e incentivo. Muitos de vocês também enviaram palavras para Dean e ele as leu. Vocês estão certos, ele é o melhor e provavelmente eu não estaria onde estou hoje sem ele. Por favor, apreciem suas famílias, se elas estiverem ao seu lado no bem e no mal, é claro. Ligue para seus pais e irmãos e diga o quanto você os ama. Em momentos como este, percebemos o quanto subestimamos as pessoas boas em nossas vidas. Sobre Ashley na época, ela nunca sofreu bullying antes, na verdade, começou depois que ela engravidou. Nosso estado é bastante conservador, então não foi bem recebido o fato de ela estar grávida, solteira e sem companheiro. Não houve violência física, as pessoas apenas eram bastante más e lembravam-na dos seus erros. Não sei se as pessoas sabiam que ele era o pai, sempre presumi que era porque ela estava grávida. Meu pai me disse que aparentemente eles não estavam ficando um com o outro antes, mas isso pode ser mentira, mas aparentemente ela gostava dele, então não foi apenas um caso estranho e bêbado de uma noite com qualquer um. Saber desse fato provavelmente me mataria naquela época, mas eu meio que presumi sem ser informada. Seu ex suspeitava disso, eles não namoravam mais na época dessa festa, mas acho que ele também ainda gostava dela, então vê-los juntos daquele jeito foi um sinal de alerta. Eu não era uma festeira, nem ela, mas não sei, eles simplesmente foram naquele dia. Não me lembro se foram juntos ou separados, mas presumo o último, afinal, ela tinha outros amigos que gostavam de sair à noite. A parte da embriaguez, eu realmente não me lembro deles serem de beber tanto. Pelo menos nunca vi bêbada a ponto de ser imprudente ou ter perda de memória. Então, nunca acreditei muito nessa parte, mas não estava lá e realmente não importa, bêbado ou não, foi uma traição. Eu li algumas das mensagens de Kylie naquela época. Nunca atendi nenhum telefonema nem nada, nunca mais falei com eles depois que soube que ele era o pai. Eu meio que me arrependo disso agora, talvez teria sido mais benéfico para todos se eu lhes desse uma boa bronca, expressasse toda a dor e não fizesse contato depois disso, mas eu simplesmente não estava no estado de espírito certo e estava doente naquela época. Esta carta atual é dela e ainda não a li. Neste ponto, acredito que minha mãe está de luto pela perda de uma unidade familiar de amizade que tínhamos quando eu era mais jovem e de algum outro relacionamento. Ela ainda não percebeu que nenhum de seus 5 filhos fala ou vê ela, nenhum de seus netos a vê, nenhum de nós, até onde eu sei, fala com ela. Isso por si só seria o fim para mim, não consigo imaginar em que estado emocional ela deve estar. Todos concordamos que ela precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Ela recusou. Papai e irmão mais velho tentaram, mas não dá para convencer alguém assim. E você? O que achou dos relatos? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever caso tenha gostado para nos apoiar. Obrigado por ter assistido até aqui.